Vou convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em 1 João, capítulo 5, versos de 13 a 21. Carta de 1 João, capítulo 5, versos 13 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, por esse digo que não se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de meditarmos mais uma vez na Tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos dá, Senhor, o correto entendimento da Tua palavra e que não sejam apenas informações intelectuais, mas que possam ser vida ao nosso coração e prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Irmãos, nós chegamos ao fim da nossa série Contrastes. Nas exposições da carta de 1 João, esses são os últimos versículos da carta. E os versos 13 ao 21, João ele vai concluir a ideia inteira da carta, gerando então certezas aos seus leitores, e informando o propósito na qual ele escreve aquela carta inteira. E o propósito é este: segurança. Segurança na salvação de Cristo, a certeza da vida eterna para aqueles que creem verdadeiramente no Filho de Deus, Jesus Cristo. O verso 13 vai dizer que ele escreve essas coisas para que saibam que tem a vida eterna. Ele não diz que podem ter a vida eterna, mas que tem a vida eterna. É que eles já possuem a vida eterna se creem em Jesus Cristo. Não é uma possibilidade, mas uma certeza de que aquele que crê em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, ele tem a vida eterna. De todo modo, o Evangelho de João, daí o outro livro da Bíblia, o quarto livro do Novo Testamento, o mesmo autor, na verdade, João, ele escreve o seu Evangelho com outro propósito, por exemplo, que é o propósito mais evangelístico, de fazer e convencer aqueles leitores a crerem em Cristo. Tanto que no verso 31 do capítulo 20 do Evangelho de João, não aqui da carta, mas do Evangelho, diz o seguinte: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Então veja, o Evangelho de João ele tem um propósito evangelístico de convencer a crer. Mas agora que vocês já creram, saibam que vocês têm a vida eterna. E nesse sentido, João ele escreve então a sua primeira carta. Ele escreve a sua primeira carta. E no verso 13 nós temos já essa certeza, já concluindo a ideia da carta inteira, de que temos a vida eterna se nós cremos. Então o Evangelho de João ele faz com que nós sejamos convencidos de que Jesus é o Cristo e o verdadeiro Deus. E agora que nós já cremos, vamos ler então a primeira carta, que foi o que fizemos durante vários e vários domingos. Uma certeza da salvação, certeza da vida eterna, é a conclusão da ideia da carta de 1 João. De modo que a carta inteira ela é rodeada por 3 testes que
são necessários para reconhecer ou evidenciar um verdadeiro cristão, ou fazer com que aqueles leitores não se confundam com um falso profeta, mas eles reconheçam um verdadeiro profeta da mesma maneira para evidenciar um verdadeiro cristão de um falso cristão. O primeiro teste é o teste doutrinário. Crer em Cristo, aquele que veio, encarnou, tomou forma de humano, sendo então 100% homem, 100% Deus. Se entregou numa cruz, no nosso lugar, ressuscitou, ascendeu e hoje está à direita de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Ele nos salvou através da sua vida. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Nós precisamos acreditar nisso se nós somos verdadeiros cristãos. Esse é o primeiro teste, é o teste doutrinário. O segundo é o teste moral. Cumprir os mandamentos de Deus. Porque eu não posso dizer que eu o conheço, que eu conheço a Deus, se eu não cumpro aquilo que Ele diz que era para eu cumprir. Eu não tenho como dizer que eu sou um cristão se eu não cumpro aquilo que Deus peça que eu faça. O verso 4 do capítulo 2 dessa carta que nós lemos, de 1 João, ele diz o seguinte: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, não basta só dizer eu creio que Jesus é o Filho de Deus, é Cristo, se eu não cumpro os mandamentos que Ele me dá. É incoerente eu dizer que eu conheço a Deus, que eu sou um verdadeiro cristão e genuíno, se eu não cumpro aquilo que Jesus pede que eu cumpra, através da sua graça. E o Espírito Santo nos ajuda também a cumprir os mandamentos de Deus. O outro teste é o teste social. Amar aos irmãos com amor doador, um amor sacrificial, como também nós vimos através da carta. Com estes 3 testes, eu consigo evidenciar um cristão, um verdadeiro cristão. Então, só para resumir a ideia, daí a gente entra nos textos. Um verdadeiro cristão, então, ele ama a Deus, ele crê em Cristo, que ele veio em carne e osso, que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que ele se entregou no nosso lugar. Um verdadeiro cristão, ele crê nas doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos. O verdadeiro cristão guarda os mandamentos de Deus, obedece os mandamentos de Cristo, bem como também ama o seu irmão, tem uma disposição em amar ao irmão. Claro, estes testes, eles não são... a gente não tem como ser tão pragmático, ou seja, focar apenas no resultado de que, não, se alguém passou nesses 3 testes, então ele é um cristão verdadeiro. Ninguém é porteiro do céu para dizer se esse entra ou não entra no céu. O ponto não é esse. O ponto é filtrar, é evidenciar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Sendo assim, para esses verdadeiros cristãos, João diz: saibam que vocês têm a vida eterna. Saibam que vocês têm a vida eterna. Do 13 ao 21, esses versos que nós temos, ele vai dando algumas declarações. No verso 14 e 15, ele vai dizer o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Os versos 14 e 15... João, ele quer que os leitores saibam as orações, se estiverem de acordo com a vontade de Deus, elas serão atendidas. Se estiverem de acordo com a vontade de Deus, elas serão atendidas. Uma certeza para nós, que somos cristãos e que nós pensamos e refletimos e digamos que fazemos esses 3 testes, uma certeza para nós é que Deus nos ouve. Deus, ele nos escuta. E isso é maravilhoso, porque Ele escuta e Ele sabe aquilo que nós precisamos. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque Deus, Ele nos ouve e Ele está conosco. Só que um ponto importante: isso não significa que toda vez que eu oro, se eu colocar no final da frase, se for da tua vontade, no pedido, não quer dizer que vai acontecer. Muitas vezes nós fazemos pedidos egoístas, achando que estamos cumprindo a vontade de Deus, mas não estamos. Tiago, ele vai nos elucidar a questão no capítulo 4 da carta de Tiago, versos 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter.
Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal. Olha o motivo: para esbanjarem em seus prazeres. O que Tiago diz é que quando pedimos, nós pedimos mal porque nós pedimos apenas por egoísmo. Deus sabe da nossa necessidade. E a oração, ela serve para criar essa intimidade com Deus e para derramar o nosso coração perante Deus. Agora, se eu ficar fazendo uma lista de pedidos egoístas, que apenas saciam os meus desejos, isso não é fazer uma oração segundo a vontade de Deus. Então, a certeza ao contrário do texto é que as minhas orações não vão ser atendidas. Porque eu estou pedindo para que o meu coração seja saciado nos seus desejos pecaminosos. Quando orarmos, irmãos, pedindo aquilo que nós estamos necessitados e aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que não vai contra a palavra de Deus. Então eu não tenho, por exemplo, eu não tenho como pedir que, e eu já vi gente falando isso, mas, não, tomara que Deus me vingue e faça tal coisa com aquela pessoa. Mas espera aí, a carta, por exemplo, de 1 João está dizendo, ame ao seu irmão. Nós temos muitas diferenças, só que veja, se eu peço para Deus fazer algo contra o meu irmão, isso é ir diretamente contra a palavra de Deus. Não é uma oração que vai ser atendida. Agora, se eu peço a Deus que renove o meu coração, para que eu tenha disposição de amar o irmão na qual eu tenho essa diferença, que ele me reconcilie com o meu irmão, que ele crie, então eu possa perdoar este irmão, isso sim. É um pedido que está de acordo com a vontade de Deus, porque amar os irmãos, amar uns aos outros, é um mandamento de Cristo. Então que possamos orar sempre com sabedoria, também pedindo sabedoria, buscando sempre, nessas orações, estarmos alinhados com a vontade de Deus, que é revelada na sua palavra de maneira mais imediata. Os versos 16 e 17, eles dizem o seguinte, ainda nesse sentido de oração: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. E isso aos que cometem pecado que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse digo que não se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Existe uma dúvida textual aqui bem grande, que ao longo dos anos tem se discutido o que seria pecado para a morte. Alguns acreditam, por exemplo, que seja o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir aquilo que foi realizado pelo poder do Espírito Santo a Satanás, ao diabo, atribuir aquilo que o Espírito Santo faz através das pessoas a Satanás. Só que o contexto, ele nos indica outra coisa do pecado para a morte. Tanto que ele não está falando diretamente aqui sobre não ter perdão a este pecado. O contexto inteiro da carta, ele vai indicar outra coisa. Nós temos que lembrar que João aqui ele está lutando contra uma falsa doutrina. E ele usa essa carta para confirmar os crentes na fé e fazer com que eles, através daqueles 3 testes, não cedam a essa falsa doutrina e reconheçam os falsos mestres que pregam uma falsa doutrina. A falsa doutrina mais em específico é os docéticos, o docetismo. Eles afirmavam, por exemplo, que Jesus ele não veio em carne, que ele não tinha um corpo humano verdadeiro, mas ele era apenas um espírito. Só que se isso é verdade, então Cristo não tem como nos representar diante de Deus como humano. Porque a gente precisa, lembre, a gente precisa de um representante tanto 100% Deus quanto 100% homem, porque ele precisa nos representar diante de Deus. Essa ideia toda é baseada numa ideia grega de uma dicotomia, uma separação entre matéria e espírito. Eles acreditavam na época que o espírito, existe um espectro mais espiritual e outro mais material, sendo esse material inferior. O material seria, digamos, o que nós estamos experimentando aqui. Isso aqui seria material. Agora, a ideia espectral, a ideia mais espiritual seria um lugar perfeito, onde todas as coisas são perfeitas. Então eles fazem essa distinção. Então um Deus que vive num lugar perfeito, ele não tem como descer e habitar entre imperfeitos. Eles não têm como acreditar nisso devido a essa doutrina e essa ideia grega daquela época. Então, diante dessa situação, João ele coloca os 3 testes para verificar um falso mestre, um falso profeta, de um verdadeiro profeta. Teste doutrinário, moral e social que já falamos.
Tendo isso em vista, o pecado para a morte, ou o pecado que leva à morte, seria não morte física, a gente tem que lembrar disso. A morte não é física, um pecado que faz com que tu morra imediatamente, esse não é o ponto, mas é uma morte espiritual. Seria o pecado de apostatar e ser convencido de uma doutrina herética da época. O que isso quer dizer? Eu abandono a fé verdadeira em Cristo, que nós temos no teste doutrinário, a fé em Cristo, o verdadeiro Deus que veio, encarnou, enfim. Eu abandono essa fé verdadeira, fé esta que nos é revelada pela Bíblia, pela doutrina que nós temos hoje. Eu abandono essa fé e acredito numa falsa doutrina. Naquela época seria então a doutrina docetista. Então, essa galera, eles possuem uma verdade no coração. Uma verdade distorcida de Deus em seu coração, na qual Jesus não possuía um corpo. Mas, novamente, se Cristo não era humano, ele não tem como nos representar diante de Deus. Isso seria uma doutrina que acaba literalmente com a salvação do homem. O homem não teria como ser salvo. Se eu abandono a fé que nós temos hoje, a partir do teste doutrinário, e eu acredito nessas doutrinas, e o meu coração é convencido delas, eu morro espiritualmente. De modo que João vai dizer, por este não se deve orar. Não no sentido que deixe ele embora. Não no sentido de, não faça mais nada com ele. Mas no sentido, não somente ore, porque agora ele precisa de evangelismo. Ele precisa ser convertido novamente, ou se converter verdadeiramente. Mais do que uma oração, por exemplo, é eu evangelizar este irmão. Por exemplo, se há um descrente, se eu somente orar para que Deus converta o coração dele, alguém vai ter que ir lá pregar. Alguém vai ter que ir lá e expor o evangelho, dizendo, olha, existe um Deus, o verdadeiro Deus, que morreu no teu lugar pelos teus pecados. E o Espírito Santo, ele vai converter este coração, se for da vontade de Deus. Mas se eu somente orar para que Deus faça isso, outra pessoa vai fazer que não eu. Mas a necessidade aqui é alguém que pecou para a morte. Alguém que abandonou a fé verdadeira, está morto espiritualmente e precisa, mais ainda do que somente oração, evangelização. O evangelho precisa ser exposto para essa pessoa novamente. Então, um ponto também precisa ficar claro aqui. Um cristão verdadeiro, ele não peca para a morte. Um cristão verdadeiro, ele não vai apostatar de maneira alguma. Nós sabemos que existem diversos casos de pessoas que vão e voltam para a fé, que entram e saem da igreja diversas vezes, mas o ponto é, o Espírito Santo, ele vai fazer a obra para que essa pessoa ela persevere até o fim. Se essa pessoa, se o Espírito Santo não quiser converter, essa pessoa, ela pode estar até pregando na igreja, ela pode estar trabalhando na igreja, mas alguma hora ela vai apostatar. Alguma hora ela vai abandonar a fé. Alguma hora ela vai ser convencida em qualquer doutrina do mundo de que essa fé não é a verdadeira, é outra. Só que nós, por exemplo, através deste teste doutrinário, nós sabemos qual é a verdadeira doutrina. Mas aqui nós acreditamos na perseverança dos santos. E é uma das doutrinas mais lindas que eu encontro na Bíblia, e ela está muito forte dentro da carta de 1 João. O verso 13, ele vai dizer isso, que ele escreve todas essas coisas, para que nós saibamos que se nós cremos em Jesus, no verdadeiro Jesus, então nós temos a vida eterna. Um cristão verdadeiro, ele vai perseverar até o fim, porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus está com ele. O próprio Deus está dentro dele, fazendo com que ele persevere até o fim. Do mesmo modo, uma pessoa que só crê na doutrina de Cristo e sua obra, ou melhor, do mesmo modo, uma pessoa que é crente verdadeira, ela crê na doutrina verdadeira de Cristo e é convencido pelo Espírito Santo dessa loucura que é a cruz, que é o que Paulo vai falar em 1 Coríntios. Agora, se o Espírito Santo não convencer essa pessoa, mesmo que ela esteja novamente dentro da igreja, pregando, fazendo qualquer coisa, uma hora ela vai apostatar. Então, o verso 19 do capítulo 2 dessa carta ainda se cumpre, ou vai ficar ainda mais evidenciado. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqueles que são crentes verdadeiros, o Espírito Santo vai perseverar eles até o fim. Aqueles que apostatam e não creem na verdadeira doutrina, se o Espírito Santo não quiser fazer a obra, ele não faz. Mas o ponto do texto é em relação à oração, e você tem que saber disso, é não somente orar pelo descrente, mas evangelizar o descrente. Evangelizar o descrente. Outro ponto importante nesse caso é que, ou melhor, eu já falei sobre isso, na verdade. Verso 18, vamos ao verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. A partir do verso 18, João ele vai continuar as suas declarações, mas agora de um modo iniciando por sabemos. Nós sabemos isso, nós sabemos aquilo. Mostrando novamente mais e mais certezas na vida do cristão verdadeiro, aqueles que estão e permanecem em Cristo, todo aquele que é nascido de Deus. Todo crente, ele não vive em pecado, porque Cristo o guarda. Na frase, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, eu não sei como é que está na sua versão. Na Nova Almeida Atualizada, tá bem assim, na verdade. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Só que outras traduções vão trazer a frase de maneira diferente, que eu acredito que é um pouquinho mais apropriado. A NVI, por exemplo, ela traz da seguinte forma: aquele que nasceu de Deus o protege. Veja, eu não tenho como, eu sendo nascido de Deus, eu consigo e eu não vivo no pecado, mas eu só não vivo no pecado porque Cristo me protege. O ponto aqui é, aquele que nasceu de Deus o protege, nessas outras traduções, é o próprio Cristo. Não sou eu quem protege a mim mesmo do maligno, mas Cristo é que me protege do maligno. Então essa tradução da NAA, ela fica um pouco defasada, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, não é tão adequado. Mas sim, aquele que nasceu de Deus, ou seja, o próprio Cristo o protege. Sendo assim, um cristão, um crente, ele não vive no pecado. Ele não vive no pecado, ele não é mais escravo do pecado. Nós não estamos mais mortos em delitos, em pecados, como diz Efésios 2. Mas agora Cristo, ele nos deu vida a partir do momento que cremos nele, e então ele nos persevera, ele nos protege do maligno. A nossa luta contra o pecado, ela é sempre dependente de Cristo. Eu não luto sozinho, eu luto com Cristo e pelo poder e através do poder do Espírito Santo. Da mesma maneira, quando eu venço um pecado, quando eu não cedo à tentação, é Deus que me protege. É porque Deus me protege. E Ele me dá forças e Ele me ajuda a suportar as tentações através do seu Espírito Santo. Então todo o mérito, tanto na salvação quanto na santificação, é do próprio Deus. Não é meu, não é o que digo, não, eu que venci o pecado. Não. Cristo me ajudou a vencer o pecado. A minha luta contra o pecado, ela é também dependente de Deus. Ela é dependente de Deus. Mas da mesma maneira, a gente não pode se acomodar. Eu não posso tirar a responsabilidade de lutar contra o pecado. Não é só porque Cristo me protege que então eu fico tranquilo e não faço nada. Eu me acomodo e deixo... Não, eu vou acabar pecando porque, enfim, eu estou sendo negligente com um pecado que ainda é intrínseco à minha pessoa, ainda está dentro da minha pessoa. Sendo assim, eu preciso ficar atento para lutar contra os meus pecados, mas não na minha própria força, mas na força de Cristo Jesus, porque Ele me ajuda e Ele me protege. O verso 19, ele vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A segunda declaração, então, no verso 19, ela nos lembra a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus. E aqui existe um contraste, que nós pertencemos a Deus, o mundo pertence do maligno. Conectando ainda com o verso 18, nós que pertencemos a Deus, o maligno não vai ter poder para nos tocar, mesmo nós vivendo onde ele habita, mesmo nós vivendo onde ele reina.
Nós pertencemos a Deus. E mesmo que nós vivamos na terra onde jaz do maligno, Cristo nos protege mesmo assim, independente de onde estivermos. Nós que pertencemos a Cristo, a Deus, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós que buscamos cumprir os mandamentos de Deus, que buscamos amar uns aos outros, lembre dos 3 testes, nós temos essa segurança. Nós não pertencemos a este mundo caído, nós pertencemos a Deus. E mesmo nós aqui neste mundo, somos protegidos por Deus. E Deus nos ajuda a vivermos, ou melhor, a lutarmos contra o pecado. Romanos 14:8 é um dos versículos que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Sendo assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Lembrem da primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade. Qual a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, esse sabemos é uma certeza, é uma segurança e é uma esperança. Na vida e na morte, de corpo e alma, nós pertencemos inteiramente a Jesus Cristo. E Ele nos protege. João, ele quer que nós tenhamos essa segurança. E por isso ele escreve essas coisas. E por isso ele escreveu a sua carta. Por fim, nos versos 20 e 21, diz o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. No verso 21, a palavra ídolos ainda não significa imagens, esculturas, mas falsos deuses. Então a melhor ideia aqui seria: filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Contextualmente, lembrando da heresia que é pregada naquela época e na qual João está combatendo falsos deuses. Cuidado com esses falsos deuses, cuidado com essas falsas doutrinas, porque se Cristo não veio em carne, então ele não é um Deus verdadeiro, porque o verdadeiro Deus veio em carne e é 100% homem, 100% Deus. O que João também está nos lembrando e nos dando a certeza para nós crentes, é que a pessoa de Cristo, a sua obra, o registro dela que nós temos através da Bíblia Sagrada, nos dá entendimento, nos dá conhecimento e nos dá discernimento para sabermos quem é o verdadeiro Deus. A resposta que João ele vai dar para essa heresia é que Cristo e essa doutrina verdadeira que naquela época ensinada pelos apóstolos, que agora nós temos esse registro, vai nos dar suporte, vai nos dar subsídio, vai nos ajudar a reconhecer a verdadeira doutrina da falsa doutrina. O verdadeiro Deus, Cristo Jesus, e o falso Jesus Cristo, que hoje nas heresias modernas se veste de muitas coisas. Ninguém pode reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro se ele não tiver o Espírito Santo. Nós temos também que lembrar disso. Eu não tenho como reconhecer a Deus se o Espírito Santo não me convencer que Cristo é Deus. E essa fé que é gerada pelo Espírito Santo, ela nos dá discernimento para reconhecermos falsa doutrina, nos dá conhecimento e discernimento para reconhecermos falsos mestres. Reconhecermos falsos mestres. Então, por exemplo, doutrina e devoção é algo que nós precisamos. Às vezes nós temos enfatizado, muitas vezes, através da doutrina, mais doutrina do que devoção, mas elas precisam andar juntas. E através, por exemplo, aqui iniciando doutrina, estudar a palavra de Deus, as bases da nossa fé, nos dá esse entendimento para reconhecermos a falsa doutrina. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo também este auxílio para reconhecermos e nos ajudar a reconhecermos essa doutrina, essa falsa doutrina. Com o tempo e se familiarizando mais com
com as doutrinas bíblicas, aí você vai perceber que quando você escutar alguma coisa diferente, um sinal meio que aparece na sua cabeça. Eu já conversei isso com o Kevin uma vez, que é um certo tipo de cosmovisão. Algo que é muito diferente, é um negócio muito estranho. Tu pode até não saber na hora, mas te dá um estalo, tipo, eu preciso verificar isso porque está diferente. Está diferente. Do mesmo modo, e a igreja ela precisa aprender doutrina porque, por exemplo, vocês precisam saber se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não é. Claro, vocês confiam, eu espero que confiem em mim, porque o conselho confia, as pessoas, vocês me conhecem, mas veja, se eu estivesse falando heresia aqui, primeiro os presbíteros deveriam saber, obviamente, mas também é bom que vocês também saibam. Deixar somente na conta dos líderes o filtro de doutrina, ela pode fazer com que nós não reconheçamos a falsa doutrina e possamos ainda nos convencer dela. Então vai nos levar a um pecado para a morte, que nós vamos precisar de novo de evangelização. Claro, lembrando sempre, o Espírito Santo ele vai nos ajudar a olhar isso de maneira que eu, que sou cristão verdadeiro, eu não cometo este pecado. Agora a devoção, irmãos, de fato, nós cometemos muitas vezes esse erro de não incentivarmos tanto a devoção ou esquecermos disso, e isso é algo que eu particularmente preciso melhorar, e eu acredito que todos nós podemos melhorar em muitos níveis na devoção. Não somente entender intelectualmente, mas pedir para o Espírito Santo e para Deus nos colocar toda essa doutrina no nosso coração, de modo que ela transborde para ações, transborde para as nossas mãos. De modo que nós não somente entendemos, não somente gostamos dessa doutrina, mas nós praticamos a doutrina. Isso é algo que é importante, não somente doutrina, mas devoção. Não somente doutrina, mas devoção. A prática da oração é necessária, a prática da reflexão, não somente do estudo, mas da reflexão daquilo que se lê. É importante. Para entender o que aquilo faz diferença na minha vida e como o Espírito Santo pode me guiar a ser um cristão genuíno através daquilo que eu leio, através daquilo que eu estudo. Irmãos, eu trouxe aqui algumas aplicações, além das que nós já fizemos. Primeira coisa, pense e realize esses testes. Não foque apenas no resultado de A mais B, 1 mais 1 igual a 2, esse não é o ponto, mas reflita. O teste doutrinário, por exemplo, reflita sobre aquilo que você crê. Reflita sobre as suas convicções, sobre aquilo que você crê, e veja se aquilo está alinhado com a palavra de Deus. Uma dica que eu dou, por exemplo, é a nossa confissão de fé. A gente tem uma confissão de fé bem extensa, por assim dizer, são 30 e poucas páginas, mas existe uma imensidão de referências bíblicas. Uma imensidão. Se você pega o PDF, e a gente pode mandar no grupo, a gente pode enviar para os irmãos. Se você pega o PDF ali da nossa confissão de fé, você vai ver que no rodapé tem diversas e imensas e uma quantidade muito grande de referências bíblicas para todas as doutrinas que são declaradas naquele documento. Se eu refletir nisso, isso pode me ajudar a entender melhor, isso pode me ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus, aquilo que a igreja quer, aquilo que nós cremos em conjunto como igreja. Isso vai me ajudar a reconhecer e julgar falsas doutrinas. Mas ore também pedindo auxílio do Espírito Santo para entender aquilo que a Bíblia diz. Peça ajuda para que Deus coloque essa fé no seu coração, na revelação que Ele fez de si mesmo em Cristo Jesus, que hoje nós temos firmada e registrada através dos livros bíblicos. Segundo teste moral, após a verificação dessas convicções, verifique as suas atitudes. Se aquilo que eu pratico está condizente com aquilo que eu creio. Se eu não somente digo que amo o irmão, mas se de fato eu amo o irmão. Verifique suas atitudes para alinhá-las com as atitudes que Cristo teve. Veja se aquilo que você pratica está alinhado com a vontade de Deus e seus mandamentos.
Uma coisa que o nosso pastor ele enfatiza muito e é muito bom, por exemplo, são os 10 mandamentos, porque são um ótimo modelo para verificarmos o nosso amor por Deus, para verificarmos se estamos cumprindo aquilo que Ele solicita, bem como nos ajuda a verificar se estamos ou não amando verdadeiramente os nossos irmãos. Por último, o teste social, que é atrelado a isso, verifique o seu coração. Verifique se o seu coração está disposto a amar os irmãos, está disposto a perdoar os irmãos. Nós temos aqui diversas discordâncias, por exemplo, mas uma coisa nos iguala: o pecado. O pecado nos iguala em todos os níveis, de maneira que eu preciso de salvação e santificação, o Jader precisa de salvação e santificação, o Alípio, o Jonatas, o Kevin, todo mundo aqui, uma coisa nos iguala: o pecado. Todos nós precisamos de salvação e santificação. E eu preciso amar o meu irmão porque ele também vai pecar, ele pode acabar pecando contra mim. Da mesma maneira que eu posso acabar pecando contra ele. Mas o meu coração, e isso eu preciso verificar, ele tem que estar disposto a perdoar e ser perdoado, a amar e ser amado. Segunda aplicação, irmãos, a doutrina da perseverança dos santos é uma das mais lindas. Por isso eu digo, descanse na verdade bíblica de que nós, como cristãos genuínos, buscamos, pelo menos cristãos genuínos que buscamos ser, nós temos a vida eterna. Isso não é algo que eu estou dizendo, isso é algo que aqui nós lemos, e isso é algo que aqui nós pregamos, e você pode verificar na Bíblia. Não sou eu que falei, mas foi o próprio apóstolo João que falou que aqueles que creem em Cristo, eles têm a vida eterna. Não podem ter, terão, ou talvez, não, eles têm a vida eterna. Isso é uma afirmação. Lembre sempre que a salvação ela não vai depender da tua capacidade, ela não vai depender da minha capacidade, ou da capacidade do pastor, ou de qualquer outra pessoa. Não vai depender da nossa capacidade de permanência em Deus. A salvação ela vai depender da capacidade daquele que já permaneceu, que é o próprio Cristo Jesus. Na cruz ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus e a sua obra está consumada. A nossa confiança está em Cristo, que Ele garante a nossa salvação. Não é a minha capacidade de permanecer que faz com que eu seja salvo. É a capacidade daquele que já permaneceu. E Cristo venceu. Ele é quem consuma a nossa fé. Não depende de nós, mas da graça de Deus derramada em Cristo Jesus. Mas da mesma maneira não se acomode. Nós não possamos nos acomodar e simplesmente tirar a nossa responsabilidade de santificação. Nós precisamos estar atentos como cristãos verdadeiros que não vivem no pecado. Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos para não cairmos nas tentações que diariamente aparecem. Peça para que o Espírito Santo lhe guie. Peça para que o Espírito Santo guie essa igreja, para que nós possamos entender a verdadeira fé em Cristo Jesus, que nos dá a garantia da vida eterna. Muitas pessoas elas têm a ideia de que se perde a salvação como se tivesse um anjinho lá com o livro da vida. Então, não, olha, o Lucas está salvo agora de manhã, daí ele escreve. Daí de tarde eu peco, ele vai lá, pega a borrachinha e escreve. Não, mas daí de noite eu peço perdão e volto, daí ele escreve de novo. Não, isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu já estou salvo porque quem garante a minha salvação não sou eu, é Cristo. Mas eu não posso ficar acomodado com o pecado e deixar com que ele dome a minha vida e domine a minha vida. Mas em caso de pecarmos, o capítulo 2, do verso 1 dessa carta diz o seguinte: se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, a minha salvação não depende de mim, depende de Cristo. Mas mesmo se eu pecar, eu tenho Cristo, então não há para onde fugir. O cristão não tem para onde fugir, senão para os braços de Jesus Cristo, seja na salvação, seja na santificação. Ainda nesse sentido, irmãos, lembre que Deus escuta as suas orações. Na sua necessidade, Deus está lá. Na sua dificuldade, Deus está lá.
Deus nos ouve se pedirmos aquilo que nós temos a certeza que está de acordo com a revelação bíblica, que está de acordo com a vontade de Deus. Então Ele vai nos conceder. O próprio Cristo disse isso, que Deus sabe aquilo que nós precisamos, mesmo antes de nós pedirmos. Mas vamos pedir para que o nosso coração ele crie essa intimidade e essa aproximação com Deus. Essa aproximação com Deus. Lembre sempre, irmãos, Deus escuta as nossas orações. Deus escuta as nossas orações. Por fim, cuidado com os falsos deuses. Cuidado com as doutrinas que muitas vezes podem aparecer e heresias antigas, mas que hoje também são modernas. Para lutar contra isso, eu preciso entender aquilo que eu creio. Eu preciso buscar estar alinhado com as doutrinas bíblicas. Eu preciso entender o que a Bíblia diz. Não somente jogar a responsabilidade em terceiros. Conhecer a Bíblia, conhecer as doutrinas bíblicas vai me dar suporte para reconhecer ou não falsas doutrinas. Por último, devoção. Esteja sempre em devoção, entregando a sua vida diariamente a Cristo, pedindo sabedoria ao Espírito Santo em todas as suas decisões, diárias ou planos futuros, solicitando o guiar do Espírito dia a dia, buscando santidade, buscando intimidade, através de oração, através da reflexão, através também da comunhão. Buscando sempre mais do que entender intelectualmente todas as ideias que são pregadas por aqui, mas praticar aquilo que também é pregado e aquilo que é lido, através sempre também da ajuda do Espírito Santo. Jesus seja louvado. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque chegamos mais uma vez, Senhor, no final de mais uma série de pregações, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor esteve aqui e o Senhor está aqui, Senhor, trabalhando nos corações que aqui estão e que aqui passaram, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu fazer essa série de pregações. Te pedimos, Senhor, que todos nós aqui, Senhor, venhamos a praticar aquilo que está escrito e não somente entender. Não somente entender versículo a versículo, mas praticar versículo a versículo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a não pecarmos contra Ti. Nos ajuda a permanecermos em Ti. Nos ajuda a termos a certeza da salvação, que ela não depende da minha capacidade, mas depende da Tua capacidade, Senhor. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Abençoe essa igreja, Senhor, que ela possa sempre buscar o guiar do Teu Espírito Santo, para viver a cada dia. Em nome de Jesus. Isso que eu te peço e eu já te agradeço. Amém.